Aqui o nosso giro de repórteres, assunto importante em São Paulo, Danúbia Braga. Uma notícia que eu não gostaria de dar. Infelizmente, Tainara Souza dos Santos, de 31 anos, a mulher que foi atropelada e arrastada por 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê, morreu na noite do dia 24, véspera de Natal. Ontem, no Jornal da Manhã, a gente trouxe, justamente falando como era o quadro de saúde dela. Ela passou por uma cirurgia muito delicada no dia 22, nessa semana, na segunda-feira. Mais uma amputação na região das coxas e aí para a reconstrução dos glúteos. Mas, infelizmente, ontem, quase perto do meio-dia, a família foi chamada ao hospital para se despedir da Tainara. Quando foi por volta das 7 horas da noite, ela morreu. Infelizmente, uma notícia muito triste, porque era um caso em que essa jovem vinha lutando pela vida há tanto tempo e, claro, a gente tinha uma expectativa de que, embora ela tivesse sequelas muito graves, mas que ela continuasse viva. Ela deixa 2 filhos, um menino de 12 anos e uma menina de 7 anos. Família desolada, ainda não tem horário do velório e do enterro de Tainara. O autor do crime, o Douglas Alves, de 26 anos, está preso desde o dia 30 de novembro, caso tratado como tentativa de feminicídio. E a gente relembra esse caso horroroso que aconteceu enquanto ela estava numa festa. E aí o ex-companheiro Douglas não aceitava ali o fim do relacionamento, teve uma cena de ciúmes. Ele decide então atropelar a Tainara e depois ela ficou presa no carro. Ele a arrastou por mais de 1 quilômetro na marginal do Rio Tietê, só parou quando outros motoristas fizeram sinalizações. Ele deixa o carro próximo a um posto de combustíveis e foge do local. Tainara chegou a ser socorrida, passou por diversas cirurgias. Nesta semana, essa quarta, além da cirurgia ali que foi feita, a amputação das coxas para a reconstrução dos glúteos, ela passou por uma traqueostomia e também por uma cirurgia plástica. A família chegou nessa semana a fazer uma postagem nas redes sociais dizendo que era um momento muito delicado, que era uma das cirurgias mais difíceis que a Tainara então passaria. E ontem, infelizmente, a família foi avisada por volta do meio-dia que precisava ir até o Hospital das Clínicas para se despedir, e às 7 horas da noite veio a notícia de que a Tainara não tinha resistido, infelizmente tinha deixado a família, os filhos. É uma notícia muito triste, muito difícil. Esse que é mais, infelizmente a gente sabe que é mais um caso de feminicídio, uma vez em que a Tainara não resistiu a esses ferimentos. Uma notícia que realmente eu não gostaria de dar, justamente num dia como hoje. E ontem, véspera de Natal, a gente sabe a dor dessa família. Volto com vocês no estúdio. É isso, Danúbia. Tem todo esse simbolismo, de quando acontece a morte, a crueldade que foi essa ação desse rapaz contra a Tainara. Fica aqui toda a nossa solidariedade à família, principalmente à mãe da Tainara, nesse momento que imagino que seja de uma dor absurda pela perda da filha e de uma maneira tão cruel como foi esse cenário verificado em São Paulo. Obrigado, viu, Danúbia? É assunto aqui para a gente trazer os comentaristas de hoje aqui na Jovem Pan, Diego Tavares e também a Mônica Rosenberg. Mônica, eu vou começar contigo. A gente falava agora há pouco aqui com o Viga também dos casos de feminicídio que infelizmente vão se proliferando pelo Brasil. Esse da Tainara é um daqueles simbólicos, indicando a crueldade, a frieza de alguns seres humanos que infelizmente estão entre nós. E especificamente, olhando aí para o lado das mulheres, é algo que a gente tem que respirar e tentar, de algum modo, analisar esse momento do porquê isso tudo está acontecendo e como é que a gente pode tentar fazer para evitar que casos como o da Tainara se repitam, ou de outros, de mulheres que são agredidas dentro de elevadores com vários socos, independentemente de ter câmera ou não, sendo filmada. Mônica, parece uma epidemia, infelizmente. Está muito difícil, realmente está muito difícil. Eu estou muito abalada com essa história e imagino que você que está aí assistindo a Jovem Pan também esteja, seja homem ou mulher, pela violência, pela crueldade, pela banalidade do que aconteceu, né? Esse cidadão, esse monstro que simplesmente vê a ex numa festa, passa em cima com o carro. Quem viu as imagens, ele vai, volta e sai de novo acelerando com ela. E o Nonato, você falou muito bem, é uma epidemia, está acontecendo
no Brasil inteiro. Os homens estão, de repente, se achando no direito de agredir as mulheres, de atacá-las, de machucá-las, de amputar pedaços e de tirar a sua vida. Gente, quando a gente fala de feminicídio, muita gente reage a esta palavra dizendo, é coisa de esquerdinha, é coisa de feminista, é coisa disso, daquilo. Mas entendam, feminicídio significa que aquela pessoa morreu só por ser uma mulher. Existem casos em que, por exemplo, nós acabamos de noticiar ali, o Viga falou do militar que foi reagir a um assalto e morreu. Se fosse uma mulher ali, vestindo a sua farda, cumprindo o seu dever, ele até nem estava de farda, mas no exercício do seu papel, tivesse morrido, não seria um feminicídio. Mas nesses casos em que esses homens simplesmente se acham no direito de agredir... Ontem um servidor da CGU agrediu a mãe com o filho no colo, uma criança de 4 anos no colo, ele encheu ela de pancada, ela e a criança. Isso não é só uma questão de impunidade, não é apenas, e atenção, é também um problema de impunidade, mas não é só isso, é uma questão cultural. Os homens no Brasil estão achando que eles têm que bater nessas mulheres, que eles têm o direito, que eles têm quase o dever, é defesa da sua honra, eles vão lá e fazem mesmo porque eles são muito macho. Isso é um absurdo, é um problema cultural que tem que ser cortado pela raiz. Isso passa pelos homens, sim, de não admitir mais nenhum tipo de xingamento, piadinha, agressão, tapinha. Não existe meio termo. Ou a nossa sociedade se posiciona agora claramente indignada, revoltada, homens e mulheres, e dá um basta em todos os níveis, na política, na imprensa, na cultura, nos filmes, nas novelas. Todo mundo tem que começar a dizer, homem que agride mulher é nojento, é inadmissível, e aí sim, talvez comece a mudar. E fica sempre aquele ponto, né, Mônica? Vou passar para o Diego já, mas tratando de mulher para mulher aqui, deu os primeiros sinais, é importante observar, porque se chegou a esse ponto dela ser arrastada por um veículo, algum sinal antes... Pode ter sido dado. Pode ter sido dado. E tem que ser observado. Agora, Diego, são inúmeros casos de feminicídio. Esse da Tainara, de fato, é o mais dramático dos últimos tempos. Mas é o que a gente sabe, né? Há casos no interior do Nordeste do Brasil, por exemplo, que eu já ouvi falar de homens que colocam fogo na mulher, que queimam a casa de mulheres. Mônica já deve ter ouvido falar sobre isso também. Queimam mulheres. É um absurdo. Falta leis mais rigorosas para poder intimidar esse agressor, porque parece que o Estado, às vezes, só age depois que a tragédia acontece. Sem dúvida nenhuma, Paula, nós estamos aqui noticiando um caso que é retrato de um Estado falido, um Estado que é incapaz de proteger as suas mulheres. Nós vemos num país onde 4 mulheres são mortas por dia. Isso que nós não estamos considerando aqui a subnotificação desse tipo de crime, que, como você disse, em alguns estados, em algumas regiões do país, sequer entram nessa estatística. Então, é um cenário de calamidade, é algo para que o Estado, de fato, se debruce sobre isso e tente entender quais são as raízes desse problema. E desconfio eu que, de fato, é um caso de impunidade. Todo criminoso, quando vai praticar um crime, ele faz um cálculo, ainda que de maneira inata, ainda que de maneira... na sua consciência, no seu subconsciente, ele faz um cálculo onde ele considera essa possibilidade de pagar pelo crime e avalia, de outro lado, o resultado que o crime vai lhe dar. No caso do feminicídio, geralmente aquela satisfação do ego ou do homem que não aceita o fim do relacionamento, como foi o caso da Tainara, ou do homem que foi traído, enfim, não há justificativa, mas esse cálculo é feito pelo criminoso, ainda que de forma subconsciente. E se o criminoso conclui pela possibilidade de prática do crime, é porque ele não vê resistência por parte do Estado. Ele sabe que é muito difícil que ele seja capturado, que o crime seja de fato esclarecido, porque nós temos também esse problema de uma taxa baixíssima de esclarecimento dos crimes. E claro, o Brasil é essa festa, essa grande festa onde criminoso tem mais direito que cidadão
de bem, tem uma ampla cartilha de direitos e garantias fundamentais, né, que sempre tem um jurista que gosta de dourar a pílula para dizer que isso é o que nos separa da barbárie, mas que, na verdade, isso é justamente o que permite que a barbárie seja implementada no nosso país. Nós temos aqui muitos casos, infelizmente, de mulheres que são mortas com a medida protetiva dentro da bolsa, com a medida protetiva embaixo do braço. Então, infelizmente, nós precisamos parar, puxar o freio de mão aqui para avaliar essa situação com mais atenção e, de fato, impedir que cenas como essas, que para quem nos acompanha por imagem, pode ver aqui exatamente o momento da prática desse crime bárbaro que vitimou essa mulher, que cenas como essa não tenham mais que ser repercutidas por todos os noticiários, que isso seja extinto da nossa sociedade, porque nós não podemos mais conviver com esse cenário de guerra que é o nosso país. Mônica, eu queria te ouvir mais um pouco a respeito desse assunto. Ontem até nós noticiamos um outro caso aqui absurdo de um cidadão que matou a companheira e os 3 filhos em Jaboticabal, no interior de São Paulo. Também chamou muito a atenção pela violência empregada na ação dele. Quando a gente fala de penas mais duras, Mônica, isso tem de vir acompanhado também com um cenário educacional também dos jovens, dos rapazes ou das crianças do sexo masculino no que diz respeito à educação de respeito às mulheres? Exatamente. É sair do discurso de que os homens têm que ajudar a proteger as mulheres e entrar num discurso de que os homens não podem tocar nas mulheres, de que eles não têm o direito de tocar em mulheres. Você aí que está assistindo tem filha, tem irmã, tem mãe, entende a importância de essas mulheres estarem capazes de se defender, não de uma violência, mas de uma situação em que ela tenha medo da violência. Tem um caso muito emblemático da Cíntia Chagas, que apanhou do seu companheiro, que inclusive é um deputado, e ela tinha um discurso que muitas mulheres mais conservadoras costumam ter, de que, talvez eu tenha feito alguma coisa, mas foi só um tapinha, mas ele estava nervoso. E esse é o grande problema, é que nós somos educadas, nós somos criadas para aceitar esse tipo de coisa. E a hora que a gente percebe que chegou num ponto de violência, é muito difícil de reverter. Então, essa prevenção faz parte de algo que tem que ser ensinado para mulheres e para homens. Começou com um empurrão, começou com uma palavra, aumentou a voz, foi grosso com as crianças, com seus filhos, com os filhos que às vezes não são deles. Importante já imediatamente se posicionar, importante fazer BO, importante falar com as pessoas do seu entorno. A prevenção passa muito pelo um estado de espírito de uma sociedade inteira, das mulheres e dos homens, de não admitir mais nenhum tipo de violência. E violência não é só a física, existe a violência verbal, existe a violência moral, que acontece dentro de casa, sem falar da violência sexual em cima de crianças, às vezes praticadas por membros da própria família, que faz parte. Então, é uma mudança cultural? Sim, é uma educação que tem que ser mudada em meninos e em meninas, para que os corpos das meninas não estejam mais à disposição dos homens. E Mônica e Diego também tem a parte da denúncia também, né? Essa parte ela é bem espinhosa para muitas mulheres, né? Que a mulher vai lá, faz a sua denúncia, se sente completamente intimidada, não se sente bem ao fazer a denúncia, a abordagem às vezes não é feita de uma maneira adequada com a mulher e ela volta para casa e desiste e não faz a denúncia. Diego, o que falta na Lei Maria da Penha para que ela funcione, não porque ela funciona, mas para que ela seja aprimorada, para que a mulher não se sinta intimidada na hora de denunciar e que intimide também, de fato, o agressor? Do ponto de vista legal, Paula, falta mais aplicação. A Lei Maria da Penha tem instrumentos excelentes que, se fossem devidamente aplicados, certamente poderiam evitar com que muitos casos de feminicídio, de violência, ocorressem. Mas eu acho que é realmente mais o que disse o Nonato, mais a linha educacional. E aí não só dos homens, Nonato, não é só educar os homens para que os homens não admitam esse tipo de comportamento e não cogitem nunca colocar a mão ou praticar qualquer espécie de violência contra a mulher. É educar também as mulheres, para que as mulheres não se prendam ao ciclo da violência doméstica, não normalizem aquilo que não pode, sob nenhum pretexto, ser normalizado, como é o caso da violência psicológica. A Mônica lembrou um caso muito emblemático, realmente o caso da Cíntia Chagas. A Cíntia Chagas não é uma mulher pobre, não é alguém que teve acesso a pouco estudo, muito pelo contrário, é uma pessoa muito letrada e mesmo ela, com toda a educação que recebeu, ficou presa
no ciclo da violência doméstica. Isso nos mostra que qualquer mulher, independentemente do grau de instrução, seja por questões culturais, seja pelo próprio clima que há no Brasil propício à violência contra a mulher, também ficou enclausurada nesse ciclo. Então, o processo educacional tem que também atingir as mulheres. Nenhuma mulher pode normalizar, admitir qualquer espécie de violência. Tem que ficar atento ao que a Paula disse aqui muito bem, aos sinais do homem agressor, que ele não começa agredindo, ele não começa batendo, violentando, não começa com uma tentativa de feminicídio. Ele vai começar com um xingamento, o xingamento parte para um empurrão, e o empurrão parte, infelizmente, muitas vezes, para essas cenas lamentáveis que nós estamos repercutindo aqui agora. A educação resolveria uma boa parte do problema, e a parte que não resolve, leis mais duras e mais eficiência por parte de todo o sistema que compreende o nosso sistema de justiça, o nosso sistema de segurança pública. Se nós educássemos melhores homens e mulheres, educássemos de forma melhor homens e mulheres, e de outro lado puníssemos com severidade os agressores, certamente nós conseguiríamos melhores resultados nessa estatística que é tão triste para o nosso país.